pouquinho sobre sua especialidade, sobre seu trabalho e suas experiências pessoais com cuidadores. Isso é muito importante. Quando a gente começa a pensar no cuidador, a gente deve partir de um ponto em que alguém se colocou no lugar de servir. Alguém se colocou no lugar de estar junto a. Isso daí pressupõe alguns valores. Valores vêm de base, vêm de berço, outros a gente vai adquirindo ao longo da vida. Quando a gente consegue casar o profissionalismo, que a gente aprende ao longo do tempo, com os valores que a gente traz, isso faz muito sentido, especialmente para a família. Porque, querendo ou não, o adoecimento é um processo, infelizmente, que se dá em algum momento da nossa vida. Não seremos mais potentes como éramos, não seremos mais capazes como já fomos um dia. E se colocar no lugar desse alguém é você entender que hoje é a pessoa sendo cuidada, mas amanhã serei eu que cuidei. Então, esta pessoa que está cuidando, ela precisa perceber que está lidando com uma pessoa que tem uma história, que tem uma vida, que tem uma jornada, e, portanto, tem suas alegrias, mas também tem seus sofrimentos, suas dores. E nessa hora surgem diversas questões que, às vezes, a gente não se apercebe, que é a sensação de vulnerabilidade, a percepção de, em alguns casos, de não estar mais servindo para, em alguns casos, a sensação de eu estou atrapalhando a minha família, e isso, infelizmente, é doloroso para ambos os lados. Para a pessoa que está enferma, que precisa desse cuidado, para a família dessa pessoa, que não a vê dessa forma e que quer que ela saiba que está sendo feito algo, um cuidado, porque a ama, porque a quer bem, e que quem cuidou merece ser cuidado. E nessa hora, o cuidador ele faz a ponte. Porque, infelizmente, eu posso dizer de algo que vivi na minha pele. Meu avô, Ademar do Peixoto, uma pessoa muito querida, faleceu com quase 102 anos. Ele teve, infelizmente, no processo final da sua vida, um adoecimento, um AVC, com 101 anos. E quando isso aconteceu, um pouquinho antes, a gente já teve alguns fatores que precisava de cuidado, mas esse AVC que foi o derradeiro. E isso tirou dele a potência, ele se aperceber incapaz de mover as suas pernas, de depender de alguém para sustentá-lo, do seu corpo se tornar um fardo para si só, porque é o seu corpo, o seu peso, que se não for mobilizado adequadamente, infelizmente causa feridas. E infelizmente, este corpo, que era até então potente, capaz, dono de si, se torna um corpo vulnerável. E uma das questões que a gente às vezes não se apercebe é que um simples ato de calçar um sapato, vestir uma roupa, de tomar um banho, esse ato, quando se perde, você acaba percebendo que aquilo que era normal se tornou algo diferente, algo que te gera até uma incapacidade de se resolver. E o pior, essa dependência rouba muito a sua dignidade. A gente vive num mundo, né, o Bauman falou muito bem isso, da questão da realidade líquida. E, infelizmente, quando a gente se apercebe disso, as relações não são mais como eram antigamente, né, em que nós tínhamos uma família patriarcal que tinha uma situação de uma verticalização, em que o pai, a mãe, os filhos tinham quem mandava e quem obedecia. O amor estava presente. As pessoas até então era dessa forma que aprenderam e assim viveram. Mas hoje temos uma outra realidade. E aí vem uma questão da rapidez. Às vezes eu estou numa situação em que eu amo muito meu pai, amo muito a minha mãe, amo o meu avô, quero cuidar dele. Mas aí entra uma realidade. Como parar a minha vida para cuidar dessa pessoa que eu amo? Isso suscita questões, diversas questões. E dentre essas questões, que a gente tem que colocar à mesa é, ao cuidar deste alguém que eu amo, será que o meu corpo é o mesmo corpo que eu tinha quando jovem, quando o meu pai era até então potente e viável? Ou será que o meu corpo também envelheceu? Meu corpo ganhou os traços da idade? Cecília Meirelles tem um poema maravilhoso em que ela se olha de frente ao espelho e vê traços que até então não existiam.
E às vezes a gente só se apercebe dessa mobilidade do tempo quando o tempo já passou. E aí a gente se dá conta de que a vida foi numa correria que a gente não pôde perceber que aquela pessoa que estava do nosso lado, que até então a gente sentia e se apercebia capaz e que seria alguém que teria uma condição quase que infinita, essa pessoa se tornou alguém que tem uns pés de barro, um gigante de pés de barro, porque ela está frágil. Se antes ela conseguia se vestir, se banhar, isso agora não tem mais. E aí o cuidador, ele entra num processo importante, porque primeiro a gente muitas vezes acaba tentando se doar, se entregar, como pessoa que conhece, eu conheço meu pai, eu conheço minha mãe. Nunca vou pensar que esse pai, essa mãe que eu amo, vai ficar nu para ser cuidado, ser tratado, tomar um banho por outro alguém. Mas aí acontece que nessa mudança de vida, muitas das vezes o nosso corpo, o nosso organismo começa a nos trazer sinais de que não somos capazes. Porque já não temos mais aquela vitalidade, infelizmente não temos a técnica adequada, que é o principal, e a questão do envolvimento. Porque existem questões que são assim, nem sempre a gente se apercebe. Mas por que às vezes alguém nos fala uma palavra que nós não gostamos, não nos agrada, ela tem um valor e um peso diferente de quando vem de alguém que é da nossa intimidade. O peso das coisas depende do quanto que a gente põe de amor nela. Eu tomo a oportunidade para trazer uma questão que minha avó sempre falou. A fé, a dor e o amor só sabe quem sente. Cuidar de alguém que você é pago para é importantíssimo, porque você tem técnica e desvincula um pouco a questão de culpa, que infelizmente acaba acontecendo não tão infrequentemente. A gente tem, na verdade, uma situação da síndrome do cuidador ferido. A gente vai para o hospital, a gente fica com aquele idoso, com o nosso pai, a nossa mãe, a pessoa que está ao nosso lado, às vezes o nosso esposo, nossa esposa, cônjuge, e a gente se doa, se entrega 1 dia, 2 dias, 3 dias, a internação se prolonga e eu não tive um bom sono, eu não tive uma boa refeição, eu não tive a capacidade de olhar para mim. Aí a gente se pergunta, olhar para si? Que egoísmo! Como eu vou olhar para mim se a pessoa que eu amo está enferma? Não, você precisa olhar para si, você é uma pessoa também. E como pessoa, indivíduo que é, se você não se dá a oportunidade de se cuidar, o seu melhor, infelizmente, não será o melhor que você poderia ofertar se outro alguém pudesse dar a você a oportunidade de cuidar-se a si próprio para que você cuide daquele que você ama de uma forma maior, mais presente. Sim, algo que eu percebia muito, né, no meu trabalho, no meu dia a dia, eram as famílias dentro do ambiente de UTI, que ficavam lá o tempo inteiro, que é um desgaste. O ambiente de UTI ele não é um ambiente que traz, na verdade, ele é um ambiente que traz uma carga emocional muito grande. Você vê ali o seu parente adoentado, mas vê outras pessoas em igual condição, é um ambiente de muito sofrimento. Bem ou mal é um ambiente de muito sofrimento. E quando eu abordava a família para conversar e falava, aqui ele está sendo cuidado, vá para casa, descanse, porque ainda tem uma outra jornada, que é o ambiente de enfermaria, que ali vai precisar de você, talvez você não tenha força física para fazer esse cuidado. E era grande verdade, né? Quando a família ficava aquele tempo inteiro dentro do ambiente de UTI, quando chegava o momento da enfermaria, que era onde que o paciente tem uma maior dependência social, não de cuidado de enfermagem, de cuidado médico, mas existe ali uma dependência social, porque de presença, de estar alguém conversando, de ter alguém acordado, para que aquela pessoa não se sinta sozinha, vinha aquele momento de maior descarga, né, física, que onde toda aquela energia foi gasta durante o ambiente de UTI, e agora na enfermaria nós temos 2 pessoas debilitadas ali. Uma que já está fisicamente debilitada, com condições de saúde
delicadas em tratamento ou de melhora, ou mesmo no cuidado paliativo, e aquela pessoa que está ali acompanhando por obrigação, que está fisicamente debilitada, que ficou ali na UTI o tempo inteiro e que foi trabalhar, foi em casa fazer suas coisas, depois teve que voltar para dentro do hospital. E aí vem aquele momento em que eu me enxergo também, doutora Amaro, que foi eu também pratiquei isso. Se eu estou dizendo isso hoje, se eu falo para não fazê-lo, é porque eu também fiz e eu sei o quanto eu me desgastei quanto a isso, né? E o acompanhante hospitalar, ele traz também essa verdade. A gente ter alguém naquele momento que seja os nossos olhos e que saiba um pouco das manias e vontades e desejos daquela pessoa que está ali do lado e que possa fazer relatórios para a gente, entregar tudo aquilo que a gente não pode, porque a gente não pode estar 100% do tempo presente no hospital, traz um certo conforto e uma segurança para a gente fazer as nossas atividades dentro de casa ou no trabalho, descansar nosso próprio corpo, porque vai existir uma terceira jornada, que é a jornada da alta hospitalar, onde o paciente já vai para casa, aí aquela dependência de cuidados de enfermagem, cuidados médicos praticamente quase zeram, e aí vem o cuidado social em sua plenitude, onde uma pessoa, para ter uma boa recuperação, vai depender de que eu dê o remédio na hora certa, que eu me lembre do horário da comida, o que pode ser comido e o que não pode ser comido. E outra coisa, eu não posso sair de perto daquela pessoa, né? A maioria das pessoas, hoje, boa parte são mulheres, né? E compram tudo pela internet. O que não pode ser entregue em casa não pode ser comprado. Aí eu tenho duas pessoas enclausuradas dentro do mesmo ambiente. Uma porque realmente não pode sair, não consegue fisicamente deambular ou sair por aí, e a outra porque precisa estar fisicamente naquele ambiente. Então, esse ambiente ele acaba em algum momento se tornando um ambiente um pouco inóspito, porque eu tenho aqui meu sofrimento todo, eu estou ali cuidando com todo o meu amor, mas eu não posso dividir o meu sofrimento com quem está sendo cuidado. Então, ali vencer a síndrome do cuidador, ela fica muito mais clara, né? Sim. Então, se a gente tiver a oportunidade de ter pessoas treinadas para aquele momento hospitalar, saber que a gente não precisa ficar 100% do tempo, se eu puder ter alguém que possa fazer isso por mim, e depois ter alguém que possa fazer isso por mim dentro de casa, é um grande alívio, tá? Hoje eu digo que não é para sentir culpa por isso. Eu digo porque nossos pais foram capazes de nos criar, de cuidar, fazer tudo. Aquela velha frase, né? Uma mãe é para 10 filhos e um filho não é para uma mãe. É verdade, tá, gente? Hoje o nosso mundo ele trouxe tanta energia, tanta necessidade da nossa presença. Né? O mundo está rápido, a gente tem que trabalhar. As contas hoje são diferentes, a nossa velocidade é diferente da velocidade de tempos atrás, as nossas necessidades são outras. E aí você joga essa pessoa que viu a sua mãe cuidando de um monte de gente e de repente você está cuidando da sua mãe e você se vê incapaz de não fazer aquele cuidado à altura do cuidado que ela te deu. Então, é um sofrimento que hoje a gente não precisa vivenciar. Eu acho que dividir este trabalho, tornar esse trabalho mais racional, mais técnico, é extremamente necessário. O que você acha, doutora Amaro? Demais. Acho que está corretíssima. Quantas vezes a gente não se apercebe que quando você dispõe de alguém que possa entrar nesta equação para ser parte de uma solução, isso faz com que a família volte a ter qualidade de vida. Porque é interessante quando a doutora toca nessa questão do ambiente que fica até saturado, a gente às vezes não se apercebe que precisamos ter, sim, com certeza, de uma que a gente chama de descompressão emocional. O que se trata disso? Existem lugares em que você dispõe de áreas verdes, áreas que você consegue ter um contato com a natureza. Isso é muito comum na Inglaterra. Existem hospices, por exemplo, que dispõem disso, para que você possa sair daquele ambiente do cuidado, em que você vive a questão da enfermidade,
e você consegue ter o contato com a natureza para voltar a ser o indivíduo que você é, a pessoa que você é. É importante isso faz parte da saúde mental. Nós precisamos ter momentos nossos. Muitas das vezes, quando a gente, em ambiente de UTI, ambiente hospitalar, mesmo nas enfermarias e apartamentos, uma das coisas que a gente comentava com a família com muita clareza era: se dê ao direito, se permita. Não é errado você deixar a pessoa que você ama aos cuidados de alguém. Você precisa sair para ter essa descompressão emocional. De que forma? Cada um com a sua realidade. Uma meditação, um ambiente, tem gente que gosta de parques, ir a um parque, ver a natureza, ler um bom livro, porque é aquele momento que você vai ter de recarga, reabastecer-se. Se a gente não tem uma água que corre, que se torna novamente a repor aquele poço, aquela fonte, infelizmente a fonte se seca. E a pessoa precisa da gente não um dia nem dois, mas enquanto durar o processo do seu cuidado. Você acha importante que as empresas hoje falam muito em saúde mental do trabalhador, da NR01, e uma coisa que talvez que é uma grande dor, porque a empresa não conhece também o ambiente do seu funcionário. Não sabe por que ele está cansado, por que ele se estressou dentro daquele momento, do que ele está vivenciando. Hoje muitas empresas oferecem academia, oferecem terapia para aquela pessoa. Você acha que é importante a empresa fornecer uma ajuda para essa pessoa ter um cuidador em casa, num momento de maior intensidade do cuidado, ou mesmo um acompanhante hospitalar enquanto essa pessoa está trabalhando para a empresa, e ela levar um cuidador para ficar lá dentro do hospital, para que essa pessoa possa ficar tranquila no seu ambiente de trabalho? Você acha que é uma troca importante entre a empresa e o trabalhador? Ah, com certeza. Isso aí a gente pode falar por nós mesmos. Temos pais que são idosos. Quantas vezes a gente precisa deixar o local de trabalho, ficar às vezes ausente para poder ter o contato com a pessoa que a gente ama para cuidar. Se a empresa pode nos fornecer alguém que é treinado, capacitado, é alguém de confiança para entrar no mais sagrado, que é o meu lar, ou o lar da pessoa que eu amo, isso me dá tranquilidade, isso me dá asas para voar, para que eu possa ter a plenitude daquilo que eu me pretendo e que eu me destinei a fazer. Porque a gente precisa de alguns fatores que preenchem o ser humano, né? Saber que o trabalho que você faz é respeitado, isso é um ponto crucial. Muitas das vezes até o salário que se recebe é um salário de boa qualidade, mas se você não tem respeito, se não realiza aquilo que você faz, aquilo que você gosta, isso já te traz um questionamento, qual o sentido que eu tenho de estar aqui se aquele que eu amo, que eu quero bem, está em casa e a empresa da qual eu faço parte quer o meu melhor, que é o produto que eu entrego, fruto do meu trabalho, mas não pensa no meu bem-estar pessoal. Isso é uma via de mão dupla. Um funcionário, uma pessoa, um indivíduo que tem a capacidade de perceber que eu sou alguém, eu não sou um número, e aquele que eu amo está dentro dessa equação e que a empresa enxerga o meu potencial e sabe que esse potencial pode melhorar se aqueles que eu cuido forem cuidados, isso é extraordinário. A gente pode parar e pensar na pirâmide etária. Até então nós tínhamos uma questão de crianças, jovens em maior quantidade, e da terceira idade era uma pequena parcela. Hoje em dia isso já há uma inversão nessa base. Cada vez mais temos pessoas que, porque temos uma estatística de vida mais estendida, dessas pessoas serem a realidade que a gente tem. Então, se você tem empresas que oferecem até creche para suas funcionárias colocarem o seu filho para trabalharem com paz, serenidade, sabendo que ele está sendo cuidado, imagine hoje em dia, que às vezes a gente nem sequer crianças temos, mas temos muitas das vezes idosos. E esses idosos não têm um local para serem cuidados. Você ter alguém que possa ir ao seu domicílio e dar a assistência a esse pai, a essa mãe, a esse cônjuge, é saber que eu posso me dedicar, eu posso colocar o meu enfoque
naquele local que eu me encontro. Tem um santo da Igreja Católica que fala uma coisa que eu acho muito interessante. Faz o que deves e está no que fazes. Se chama São José Maria Escrivá. Eu uso dessa pegada porque é interessante a gente parar e pensar o seguinte: quanto que vale eu estar no local sabendo que eu estou efetivamente naquela tarefa que eu estou executando? Quantas vezes a gente não fala, hoje eu não estou com cabeça, não rendeu o meu trabalho. Hoje meu corpo veio, mas a minha alma está em outro lugar. E às vezes isso se dá até mesmo por uma questão de exaustão. Eu acho muito bonito o exemplo quando se fala, por exemplo, de um copo que você abastece com água. Mas às vezes você quer mais daquele copo, que te dê mais volume de água. Aquele copo só pode te dar aquilo que ele foi feito para. Sim. E uma coisa você trouxe agora foi a exaustão. E muitas das vezes, assim, eu conversei com muita gente, com muitas pessoas, e eu observei o seguinte, que a exaustão, em poucos momentos, vinham do trabalho executado dentro das empresas. Ela vinha de uma pessoa que já trazia toda uma carga emocional de dentro de casa, porque não dormiu, porque estava no ato do cuidado, para chegar dentro de uma empresa, preocupada ainda com o que estava dentro de casa, né? E ali se tornava um ambiente para labilidade emocional. Uma pessoa ia, a outra pessoa, um líder, estava necessitando de um desempenho maior daquela pessoa, e o que é habitualmente, o que é comum, não é um grande mistério nisso. A gente trabalha para produzir, a gente tem metas a serem entregues. E metas essas que, em um ambiente que normalmente seriam entregues com facilidade, mas essa pessoa consegue trazer essas metas em sua efetividade? Não, porque ela já traz essa carga. E às vezes há um fator confusional do que o problema de dentro de casa com o problema dentro da empresa. Será que está sendo bem medido isso? Será que está sendo observado o que essa pessoa está trazendo de carga emocional de dentro de casa, de estresse, de cansaço físico mesmo, né? Você falou mesmo do banho, de cuidar, de limpar uma casa, ir lá para o hospital, passar a noite, esperar um médico passar a visita e fazer um boletim e depois ir para o trabalho. Olha o nível de coisas que essa pessoa teve que absorver primeiro para depois ir cuidar da própria empresa, né? Então esse foi um questionamento que eu me fiz ao longo do tempo e pelo qual eu também passei, e eu fiquei me perguntando, a gente tem maneira de fazer isso? A gente pode sim dividir o cuidado de forma adequada, ter pessoas treinadas que possam dividir esse cuidado com a gente para que nós possamos dar o nosso melhor em todos os ambientes. Dar o nosso melhor profissional dentro do trabalho e dar o nosso melhor do amor como filho dentro de casa. Perfeito, doutora Eliane. Até porque uma coisa que eu comento muito com as famílias é a gente tem que se respeitar. E como que a gente se respeita? Conhecendo-se a si mesmo. Isso é importante porque quantas vezes nessa doação a gente não percebe o limite que a gente tem. Então, existem pessoas que são maravilhosos filhos, são excelentes cônjuges, mas eles, quando se pede esse estar no hospital, estar junto à pessoa enferma, isso quase que gera uma violência. Porque há duas questões aí. Como você sendo filho, você médico, isso acontece muitas vezes, o seu pai adoeceu, veio a adoecer, sua mãe veio a adoecer. Ou como que você não é capaz de passar uma noite com seu pai? Mas você é médico, você dá plantão. E aí, às vezes, a gente tem que trazer a questão de calma. Veja, a realidade minha de doação para alguém, volta a tomar aquele ponto, depende do valor, da emoção que eu tenho atrelado a isso. Por isso que muitas das vezes a gente percebe que pode-se ter um excelente profissional de saúde, mas se ele coloca a carga emocional, afetiva, junto, quem está ali? A filha? A médica? A professora? Quem está ali? Não tem como a gente dissociar. Ter alguém que seja capaz de dar a mim essa segurança e de eu perceber a evolução, isso é o mais bonito.
Não é um dia ou dois, mas uma continuidade no cuidado. Uma constante do cuidado, né? Essa constância, um cuidado constante faz com que esse paciente, você veja coisas que até então não se apercebia. Não, e tem pessoas que nos trazem isso. Doutor, eu tive a oportunidade de encontrar uma cuidadora, depois de muitas experiências negativas, como você bem trouxe há pouco, de alguém que eu percebi que meu pai se entrosava bem, que minha mãe se entrosava bem. E essa pessoa, de fato, trouxe um ganho. E a minha relação, quando isso há esse ponto de virada, é uma relação de afetividade pura. Porque eu sei que eu posso estar com meu pai no momento em que eu possuo o tempo disponível, um tempo de qualidade, e nesse momento eu posso ser somente filho. Eu não preciso ser o filho, o cuidador, aquele que vai banhar. Não, eu posso ser somente o filho. Porque quando a gente chega em casa, se a gente pensar no dia a dia, numa situação rotineira, o que habitualmente fazemos? Chegamos em casa, perguntamos para as pessoas que amamos, como é que foi seu dia? Foi bom seu dia? A gente fala do nosso dia. Serve-se à mesa alguma comida, alguma refeição para partilhar? Agora, quando você tem uma realidade de serviço, essa exaustão te traz uma realidade em que aquilo que era familiar, aquilo que era corriqueiro, se torna uma realidade de exigência, se torna um segundo trabalho. Exato. O conforto de casa deixa de ser, vira o desconforto de casa, né? Infelizmente. Infelizmente. Doutora Amaro, muitíssimo obrigada. Foi um prazer imenso. Satisfação toda minha, doutora Eliane. Ok, obrigada.